gente o que vai acontecer a partir do dia 1º com o atual presidente Jair Bolsonaro sobre esses processos, né? Certo. Esse tema é bastante interessante porque ele traz muita coisa que pouca gente sabe, né? Esse foro por prerrogativa de função, né, que é o foro privilegiado, esses políticos eles têm isso para que o juiz que vai julgar o caso ele seja o mais imparcial possível. Não é só o presidente que tem isso, é o presidente, são os deputados federais, senadores, ministros, eles são julgados por crimes comuns, né? São crimes perante o STF, tá? Os governadores, deputados estaduais, já é no STJ, e os prefeitos é no TJ, Tribunal de Justiça do Estado. Então, esse foro prerrogativo de função nada mais é do que isso. É ter o juiz que vai analisar ser de uma instância superior para ele ser o mais imparcial possível, para ele não sofrer pressões na hora de analisar esses crimes praticados por esses políticos. E o que acontece? A partir do dia 1º de janeiro, o Bolsonaro deixa de ser presidente do Brasil e ele perde essa prerrogativa de foro privilegiado, né? O que vai acontecer? Os processos que tramitavam antes contra o Bolsonaro vão voltar a correr na Justiça Comum. E esses processos que estão no STF vão ser distribuídos conforme a competência para os juízes de primeiro grau. Quais são as vantagens e desvantagens disso? A vantagem é que o Bolsonaro vai ter mais recursos, né? Se ele tiver alguma condenação, ele vai poder recorrer para a segunda instância, recorrer até o STF. A desvantagem disso? A desvantagem é porque os processos podem correr mais rápido. O que acontece? Como o STF tem uma demanda muito grande, talvez por prioridade de tramitação de processo, talvez esses processos tramitem de uma forma mais demorada. E no primeiro grau, ele vai tramitar de uma forma mais célere, né? Basicamente é isso que vai acontecer a partir do dia 1º de janeiro. Foi feito um levantamento, mais ou menos 104 processos foram encaminhados para o Augusto Aras, que era o procurador-geral, para ele poder fazer a denúncia ou não. E eles foram arquivados. Aí tem um dado interessante, que é o seguinte: a Lei de Acesso à Informação, ela tem um artigo lá que pode colocar sigilo de 100 anos em alguns documentos, em alguns processos, né, para que ninguém tenha ciência do que aconteceu de fato. Com essa mudança de chave também agora, do Lula assumindo, ele pode acabar com esse sigilo de 100 anos, e aí podem surgir novas provas. E surgindo novas provas, podem ser reabertos esses processos que foram arquivados. Então é interessante pelo procurador também. Os processos que o procurador até porque vai mudar o procurador agora. Mas muda só em setembro, né, Gleidson? É isso? Reaberto. Vai ser só em setembro. Mas se ele provas através ele reabrir esses processos do Bolsonaro. Então, a gente tem que dar bem interessante. Entendi. Gleidson, tu podia explicar para a gente um pouco melhor o que são esses crimes comuns? Porque a gente sabe que nem todo crime cometido durante um mandato, ele tem crimes que cometidos durante o mandato se encerram no próprio mandato, né? O que seriam esses crimes comuns? Ou seja, do que ele não vai poder ser processado, não vai poder seguir com o processo? Tá. O que acontece? Todos os crimes praticados que tiver na capitulação legal do Código Penal brasileiro, ele vai ser julgado pelo STF. Se ele cometeu esse crime, isso vai chegar até o Procurador-Geral, né, da República, e ele vai fazer a denúncia ou não, se ele entender que aquilo é crime, tá? Se esses processos que estão tramitando já estiver em fase final, se já tiver com a fase para apresentar as alegações finais, ele ainda vai continuar sendo julgado pelo STF. Se ele não chegou nessa fase, ainda está em fase inicial, que a maioria dos processos do Bolsonaro ainda está em fase inicial, ele vai voltar para a Justiça Comum ou para a Justiça Federal, dependendo
da competência para julgar aquela matéria. Mas são todos os crimes que estão capitulados no Código Penal brasileiro.